MXRF11, é hora de vender este fundo imobiliário? Sim ou não? Que tal falarmos um pouco a respeito deste fundo imobiliário hoje? Eu sou Robson Andrade e se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Aqui eu falo sobre vários assuntos relacionados ao mercado financeiro, sobre fundos imobiliários, ações, enfim, sobre uma infinidade de assuntos relacionados. E se você não é inscrito do canal, só peço que você se inscreva e nos acompanhe por aqui, porque estamos sempre trazendo conteúdo relacionado ao mercado financeiro para você e para te ajudar, consequentemente, a tirar qualquer dúvida que você possua. Mas vamos direto ao assunto de hoje. O fundo imobiliário MXRF11, alguns dias atrás aconteceu, foi divulgado algumas notícias a respeito de um fundo imobiliário que vendeu mais da metade da sua participação no Maxi Renda. E, consequentemente, há motivos para isso. Um dos principais motivos pode ser uma simples decisão da gestão, uma vez que o fundo imobiliário, fundo de fundos, que no caso foi o que vendeu o MXRF11, fez a desalocação de um investimento, talvez visando alguma outra coisa. Mas vamos olhar um pouco aqui a respeito e vamos falar um pouco a respeito desse fundo imobiliário para ver se você também já conhece, Pode ser que você até invista nele. E é bom que você entenda um pouco a respeito, até porque, querendo ou não, você também é investidor, eu investidor, temos um aspecto, uma tomada de decisão um pouco diferente do que uma equipe, uma gestão profissional, uma equipe profissional que cuida do portfólio de um fundo imobiliário possui. O fundo imobiliário que possuía o tal investimento no Maxi Renda é simplesmente o Fundo Imobiliário Rio Bravo Fundo de Fundos, ou abreviadamente RBFF11, um fundo de fundos que basicamente investe, a sua estratégia é focada em investir o patrimônio do fundo ali, dos investidores, consequentemente que compram essas cotas, em cotas de outros fundos imobiliários. Então é muito comum que você encontre fundos de fundos que possuem cotas de fundos imobiliários logísticos, de papel, de shopping centers, que é o caso, consequentemente, do RBFF11. Esse fundo imobiliário aqui é negociado na casa dos R$60, geralmente fica nesse preço, entre 60 a 70 reais. No caso aqui, ele foi negociado hoje a R$60,40 e tem uns dividendos ali de 9,98 ou, consequentemente, 10% nos últimos 12 meses. Uma rentabilidade dentro do que é esperado da maioria dos fundos imobiliários, E geralmente, fundos imobiliários que têm esse tipo de gestão, consequentemente, buscam uma carteira equilibrada, buscam equilibrar uma carteira, o seu portfólio próprio, consequentemente, para ter uma rentabilidade, E uma boa distribuição faz parte da importância de um fundo de fundo ter bem alocado ali em vários segmentos o seu patrimônio. E, consequentemente, isso também reflete naquilo que nós, investidores, pessoa física, também queremos, É muito importante ter essa diversificação para que o resultado, os rendimentos que você tenha ao longo do tempo, sejam mais dentro daquilo que você espera e, consequentemente, menos arriscado. Uma vez que se você aloca todo o seu dinheiro em um só tipo de segmento, você está muito exposto a um tipo só, a um só fato ou a um só motivo ou algum tipo de ocorrência que possa acontecer dentro daquele segmento que comprometa o seu capital, o seu patrimônio. Isso tanto para fundo de papel, para fundo logístico, para fundo de tijolo no geral. Por isso que é importante buscar uma diversificação. Vamos olhar algo aqui relacionado à composição do portfólio, da carteira desse fundo imobiliário, que é o RBFF11. Aqui é o relatório referente ao mês de agosto. Aqui o fundo imobiliário possuía a maior participação em MXRF11. Podemos ver que existem diversos fundos imobiliários aqui que faz parte da carteira. Porém, a predominância era de 8% somente de Maxi Renda. Se olharmos aqui o último relatório divulgado por eles, já houve a redução, participação de 8% para 4%. Foi praticamente 50%, 8,2% para 4,1%. Foi 50% da liquidação aí das cotas. Fez uma venda e aí mostra que houve uma redução. Outra coisa importante, houve essa redução, mas o porquê aconteceu essa redução no portfólio? Isso faz parte da estratégia do fundo imobiliário, o que consequentemente a gestão do RBFF11 deva estar observando é o movimento que a economia, as taxas de juros podem realizar no próximo período, nos próximos anos. Por exemplo, 2024, podemos ter uma taxa Selic muito mais baixa do que temos hoje, talvez uma inflação também, isso depende muito de ocorrências dentro da economia.
Mas outra coisa que também é importante observar, principais motivos que faz um investidor, tanto um fundo imobiliário quanto um gestor, consequentemente, decidir vender as cotas de um fundo imobiliário. Primeira hipótese ou situação que geralmente você pode vender uma cota é se o retorno não está dentro daquele que você espera, ou se aconteceu algo que consequentemente, prejudique o futuro daquele investimento que você tenha feito, ou simplesmente pelo fato de desejar realizar lucro, venda daquelas cotas por estarem com a valorização muito elevada. E como todo mundo sabe, o MXRF11 tem se valorizado bastante nos últimos 12 meses. Houve uma valorização bem atrativa e, consequentemente, se você olha para o futuro, para as taxas de juros, como por exemplo CDI, o IPCA, a taxa Selic que devem cair, fundos imobiliários do tipo papel trazem um retorno um pouco menor. E para um fundo imobiliário que tem, neste momento, do cenário que a economia, as taxas de juros ainda estão altas, uma alocação muito grande a esse tipo de fundo imobiliário, ligado ali a papel, que são títulos de dívidas do setor imobiliário, consequentemente vão ver esses resultados serem reduzidos. E aí é comum, podemos ver, você pode tirar uma análise através disso se você olhar todos os fundos imobiliários do tipo logístico, do tipo shopping, de tijolo em geral. Como que esses fundos imobiliários têm se comportado em questão de valorização nos últimos 4 ou 5 meses. A maioria se valorizou 15%, 20%, teve fundo imobiliário que se valorizou até 30% praticamente. Você pode pesquisar aí um desses fundos imobiliários que você vai ver que nesses últimos meses aconteceu isso. E isso é um movimento de antecipação. Pode ser algo que, consequentemente, o RBFF11, a gestão, buscou se antecipar consequentemente. E isso, claro, pelo fato de ser uma equipe, uma gestão que está por trás do fundo imobiliário, está ciente dos fatos, está sempre ali informada e buscando sempre alocar esses recursos para que, consequentemente, tenha um retorno. A própria gestão do RBFF11 divulgou que foi feita uma venda, foi realizada a venda das cotas do MXRF11, mas, consequentemente, também visando uma realocação desses investimentos, um equilíbrio na carteira do fundo. E, consequentemente, também pelo fato da relação de venda com ganho de capital. Comprou, por exemplo, as cotas a R$ 8,00, R$ 9,00, vendeu a R$ 10,80. Houve um bom ganho de capital e esse ganho de capital, consequentemente, pode ser reinvestido em cotas de outros fundos imobiliários ou também dividido aí, distribuído para os cotistas como forma de provento. São possibilidades que acontecem. Isso vai impactar em alguma coisa, um fundo imobiliário vender cotas do MXRF11? Tá, consequentemente, significando algum tipo de prejuízo, algum tipo de risco para mim? Não, isso faz parte, algo normal de acontecer tanto para fundos imobiliários quanto para pessoas comuns comprar e vender cotas no momento que é atrativo, Geralmente quando você tem ganho de capital ou quando acontece algo relacionado o risco realmente de perca, o que não é o caso do MXRF11. Não é à toa que ele é o fundo imobiliário que possui mais cotistas na Bolsa de Valores. Se ele é o que tem mais cotistas, consequentemente, há bons motivos para isso. E o risco em si de perca ou algo acontecer relacionado ao fundo imobiliário é o menor das hipóteses, E sim, acredito eu, tenho convicção de que se trata apenas de uma reformulação da carteira de investimentos do fundo imobiliário, porque, consequentemente, é um fundo de fundos. E na sua opinião, vale a pena? É correto vender agora ou não o MXRF11? Eu acredito que só se for uma questão de realização de lucro, Fazer isso durante a sua vida de investidor é comum, tanto para fundos imobiliários quanto para ações. Se eu vejo uma oportunidade, por exemplo, de receber, de vender essas ações que estão muito valorizadas ou um fundo imobiliário que está com a cota muito valorizada e realocar esse dinheiro em outro investimento já com expectativa também de longo prazo ter outro bom retorno, por que não? Isso faz parte, realocar o tempo inteiro, movimentar a sua carteira de investimentos. Você concorda comigo, sim ou não? Deixe aí nos comentários. Aproveite também para compartilhar com seus amigos que querem aprender sobre o mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais conteúdo aqui para vocês.